Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Vou falar um pouco do meu testemunho, de uma forma bem breve, e de como eu aceitei Jesus, de como foi a minha convenção. A minha convenção aconteceu no dia 26/6/2016, ou seja, dia 26 desse mês vai completar 5 anos exatamente que eu aceitei a Jesus, que eu estou na caminhada cristã, seguindo a Cristo, buscando fazer a sua vontade. E nesse dia, exatamente neste dia, eu ouvi a mensagem do Evangelho pregada, sendo lançada no meu coração. Já havia ouvido outras vezes e eu confesso que eu não tive a coragem de levantar a mão, no momento do apelo do pastor. Mas depois do culto eu cheguei realmente para o pastor e disse: ó, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu entendi o Evangelho, e ali aconteceu todo o reconhecimento de que realmente eu queria aceitar esse Deus e começar a seguir nas suas veredas, entendendo o Evangelho, o seu Evangelho pregado pela boca do pastor. Assim eu entendi realmente qual seria ou qual era a vontade de Deus naquele momento para mim. Antes de tudo isso acontecer, eu nasci, fui criado, fui instruído em berço católico, Minha mãe e meu pai são católicos, seguem a tradição, não ao pé da letra, mas ainda obedecem a alguns costumes, algumas ideias que o catolicismo prega. E até os 15 anos de idade, 15, 16, mais ou menos isso, eu estive sendo instruído, sendo guiado nesses caminhos. Até o Senhor Deus me enviar um jovem, me chamou a atenção. No primeiro momento foi enquanto eu estava tocando na minha calçada, estava tocando violão na minha calçada e ele passou um carro de mão cheio de carvão, parou, deu uma olhada, admirou e aí seguiu o rumo, Quando foi outro dia, outra oportunidade ele teve e assim ele falou do Evangelho, falou de um Deus que me ama, falou de um Deus que pode estar me ajudando naquilo que eu preciso, que pode estar colocando o dedo na minha ferida, para que eu não caia num problema, caia num erro. O Deus que pode me instruir através da sua palavra. O Deus que morreu numa cruz. E foi nesse dia que eu tive o primeiro confrontamento de Deus, Fui ali, bati de frente mesmo. E esse dia eu fiquei reflexivo, Durante todo o dia eu fiquei reflexivo, no estado de reflexão, apesar de que era um jovem ainda, adolescente, praticamente. Mas eu fiquei nesse estado de reflexão. E ele me convida a um culto, do qual eu vou. E neste culto, eu lembro como hoje, eu fui com a roupa de jogar bola. Eu tinha acabado de fazer uma pelada, com os meninos aqui na rua. E foi exatamente nesse dia, uma roupa toda maltrapilha, Cheguei no culto, sentei, ouvi a palavra e ali foi o primeiro momento da minha mente e daquela palavra sendo pregada na minha mente. E foi nisso tudo, dessa pregação, a partir desse culto, que eu cheguei até o dia 26/6 e me converti realmente aceitando Jesus, entregando minha vida em suas mãos, reconhecendo o seu poder e sua soberania. E 6 meses depois, praticamente, eu me batizei na primeira igreja batista de Mauriti, com o pastor David. Foi um dia um pouco engraçado por conta que eu tinha um certo pavor de água, mas pela graça de Deus deu tudo certo. A gente fez o procedimento do batismo, imersos nas águas, e assim fui batizado pela vontade de Deus. E até hoje sigo rumo nessa estrada que não é nada fácil, certo? Viver com Cristo, andar segundo a sua vontade, seguir o seu
seus preceitos, seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, não é fácil, certo? Resumindo todas essas palavras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não é fácil, tá? E também não é só isso. Existe uma mudança de mente envolvida, existe todo um processo de educação cristã a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. No mais, eu quero dizer que me sinto muito feliz por ter aceitado a Cristo. Talvez eu não demonstre com expressões, né? Não sou uma pessoa muito que faz isso, mas o Senhor conhece meu coração e sabe das minhas lutas, das lutas que é alguém viver com Cristo realmente, de fato, né? Seja de qualquer área da nossa vida, mas que pela graça de Cristo nós podemos vencer, e conforme a Bíblia diz em Romanos 8:37, em meio a todas essas dificuldades, em meio a todas essas tempestades, né? Esse mar agitado, a gente é mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio, eu aceitei a Cristo. E você? Já aceitou a Cristo? Deus possa abençoar a sua vida e obrigado pela essa oportunidade.